Nós vamos dar início à nossa reunião. Eu apresento a minha saudação a todos. Desejo a bênção do nosso Deus, nosso Pai. Desejo a bênção do nosso Senhor Jesus e a bênção de nossa Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa e do nosso querido e santo irmão Aldo. Nós vamos participar de uma reunião de oração. Sejam todos bem-vindos. Vamos dedicar a nossa adoração, nossa gratidão, nosso louvor ao Espírito Santo de Deus, nosso Pai, pela bênção preciosa que é distribuído a toda a nossa igreja, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, e também pela presença dos santos e anjos, que o nosso Pai, nosso Deus, envia aonde estiver um apostólico, aquele que crê e conhece o poder da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, então é participante desta reunião de oração. Também quero saudar todos aqueles que nos acompanham online, aonde estiverem, na sua casa, em lugares distantes. Saibam que também sua presença é de muito valor nesta reunião e que a Santa Avó Rosa os una em comunhão de espírito a toda a nossa igreja, para que o nosso louvor chegue ao trono de nosso Deus. Agora eu convido os que puderem ficar em pé. Nós vamos cantar o hino de número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Glorioso Deus, nosso Pai, aqui estamos reunidos na sua presença, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, de nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, dos santos que vieram dos céus, nos ajudar, nos abençoar nossa reunião. Queremos prestar nossa adoração ao Espírito de Deus, pela virtude e a unção poderosa que está sobre esta igreja, sobre este povo apostólico, que está na vida de todos aqueles que creem no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e o respeita e o adora, e também aqueles que ainda irão crer. Por isso, ó Pai, nesta reunião especial de oração, queremos dedicar nosso louvor ao Espírito Santo, pela unção poderosa que está sobre a palavra desta igreja, sobre os hinos desta igreja, que convence, que consola, que conforta, que dá esperança de vida a todos aqueles que creem. Por isso, ó Pai, queremos te agradecer por esta bondade, por essa misericórdia, pela formação de nossa igreja, pelo ministério da Santa Avó Rosa. Mas viemos também, ó Deus, buscar sabedoria, buscar da unção do Espírito Santo, para que nós possamos cada dia ser melhor, servir melhor nesta igreja, em nosso ministério, na participação das nossas reuniões, e poder obedecer melhor, anunciar ao mundo o poder da Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, Virgem Maria. Abençoe nossa reunião, abençoe nosso trabalho, ajude a todos aqueles que nos acompanham, aonde estiverem na sua casa, que a virtude do Espírito de Deus esteja em sua alma,
Santa Avó Rosa, também nossos irmãos desta congregação, que vieram na reunião participar, ajudar, servir, trabalhar para Deus, pedimos que nos ajude, nos abençoe com a presença de santos e anjos, profetas e apóstolos, pela confiança, Santa Avó Rosa, que a senhora está aqui para nos ajudar, para nos ensinar e para nos perdoar, se for necessário. Nós declaramos iniciado esta santa reunião de oração. Amém. Vamos cantar o hino de número 82, o Espírito Santo. Deus
vai bem na vida daquele que serve a Jesus. Com santidade, pureza e verdade, em santa luz, tudo vai bem quando existe uma vida de amor e de consagração, servindo a Santa Voz Rosa e a Jesus de coração. Tudo vai bem, tudo vai bem na vida daquele que serve a Jesus. Com santidade, pureza, verdade e em santa luz, tudo vai bem quando existe uma vida de amor e de consagração, servindo a Santa Rosa e a Jesus de coração. Tudo vai bem, tudo vai bem para aquele que olha pra frente e não volta atrás. É obediente e sempre prudente em tudo que faz. É bem-aventurado e sempre guardado em todo o seu viver, e em todos os momentos os anjos do céu te dizem proteger. Tudo vai bem, tudo vai bem para aquele que olha pra frente e não volta atrás. É obediente e sempre prudente em tudo que faz. É
amém. Tudo vai bem. Os homens ele estava a pregar.
A seguir nós vamos ouvir a mensagem do boletim para esta reunião de oração e posteriormente nós vamos fazer nossas orações. Eu vou ler a mensagem para esta reunião onde fala sobre Ano Novo, tempo de obediência e consagração. Prezados irmãos apostólicos, pela graça de nosso bondoso Deus, de Jesus, nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, estamos iniciando um novo ano, com muita esperança e confiança de grandes realizações e avanços, de um preparo maior e melhor de cada apostólico, tanto na vida moral como espiritual. Aperfeiçoar, melhorar, se desenvolver, se consagrar e obedecer, sempre foi e será preciso. O universo é lindo, perfeito e imensurável, está em constante movimento e equilíbrio pela perfeição divina. A natureza se renova a todo instante, e o princípio da conservação e renovação obedece à lei natural da vida e de Deus. Estamos todos e tudo em constante movimento, mas a lei divina é imutável. Apesar de ainda existir entre os seres humanos pessoas que resistem a mudanças e que se colocam contra as leis da natureza, escolhem permanecer no pecado, enquanto o mundo vai se degenerando em perdição. A vida com Deus é uma vida de acesso para o crescimento e melhoria das espécies, e em especial do ser humano, para quem Deus sempre dispõe de meios que promovem e auxiliam seu processo de inteligência e crescimento. Situações surgem a todos os instantes, provendo oportunidades a todos. Precisamos tomar decisões e termos coragem de irmos à luta e parar de esperar a felicidade sem esforço, só dependendo da graça. A graça divina existe e é uma realidade, mas com esforço e meritocracia vale muito mais. Se Saulo de Tarso tivesse apenas ficado acomodado no seu fanatismo farisaico e não tivesse se aberto para o novo, para a conversão, para a luz de Jesus, que lhes apareceu na estrada de Damasco, não teria se tornado o grande e amado apóstolo São Paulo, que foi à luta em defesa de Jesus e de sua obra, a ponto de dizer no fim do seu ministério: combati um bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, agora só me falta a coroa da justiça, que me está reservado pelo meu Senhor, e não só a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Não exigir das outras pessoas aquilo que muitas vezes não fazemos, e nem fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizesse a nós. Essa é a lei de ouro do Mestre Jesus. Precisamos deixar de lado as críticas, as fofocas, as desavenças e até as suspeitas, e investir seriamente no trabalho em prol do nosso crescimento na fé, na obediência e na realização pessoal, para podermos ser felizes e proporcionar felicidade aos outros, não esquecendo que todas as oportunidades nos são dadas por Deus para que nós cresçamos. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo e vós também tendes que ser a luz do mundo, para que os homens vejam vossas obras e glorifiquem a Deus. Vamos agradecer por nossa vida e por tudo o que temos, tudo mesmo, até mesmo pelas dificuldades e adversidades que se apresentam,
pois são grandes oportunidades de testarmos a nossa fé e o quanto somos capazes de vencer. Ninguém pode avançar em direção aos céus se permanecer obstruído, contaminado pelo velho homem e pelo pecado, e não se der chance, não abrir seu coração e nem sua consciência. Veja a consagração como um degrau a mais na escada que você sobe na vida e na santidade como filho de Deus. O tempo não espera por ninguém, faça você mesmo o seu tempo, mude para melhor, para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento espiritual enquanto é tempo. Lembre-se, hoje é dia de salvação, amanhã o que será? A responsabilidade perante a vida é individual e intransferível. Você pode e é capaz, e será cobrado por isso. Tenham coragem, seja o autor do livro da sua vida, que está dentro de você. Faça dele uma obra maravilhosa, para a eternidade e para a glória de Deus. Faça como nosso santo irmão Aldo, que prometeu servir a Deus todos os dias de sua vida, e cumpriu isso até o fim de sua jornada nessa terra. E continua servindo nos céus, pois passou a integrar o poder do Pai e a corte celestial pelos seus grandes serviços e méritos. Ele não esperou, foi incansável a luta, se entregou ao serviço devocional, se doou, se sacrificou por nós, sem jamais reclamar, murmurar ou desdizer. E como ele, ame sempre, sem buscar recompensa. Pois como já dizia o Mestre Jesus, é melhor dar do que receber. É melhor servir do que ser servido. Respeite a tudo e a todos, independente do que pensam e do que fazem, pois não nos cabe julgar ninguém. E cada um responderá pela sua própria vida diante da lei de Deus, da qual ninguém escapa. Ajude a quem precisa e tenha sempre uma palavra de ânimo para teu semelhante. Respeite a natureza, cuide deste planeta em que você vive e que tão generosamente oferece tudo o que precisamos para a nossa sobrevivência. Não se esqueça, você também pode ser um vencedor. E já tem isso dentro de si. Basta despertar o dom que há em ti. Faça a sua parte, que os céus retribuirão em forma de graças e bênção. Lembre-se que cada dia é um milagre que jamais se repetirá. Sirva bem no seu ministério, não olhe para trás, e semeie apenas bons frutos, pois a justiça de Deus nunca falha. E cada um colherá sempre aquilo que plantou. Seja fiel à sã doutrina e disciplina apostólica e terá um novo ano repleto de alegria, saúde, prosperidade e felicidade. Feliz ano novo com a bênção de nosso Deus e dos seus santos. Irmãos, nós estamos hoje participando da última reunião de oração deste ano. E toda oportunidade que temos, devemos aproveitar para buscar mais de Deus, da sua unção, da sua bênção. E é o que nos fortalece aqui nesta terra. Observemos, irmãos, esta mensagem falando aqui sobre nossa pessoa, o que nós devemos fazer para ser um vencedor, e até citando o apóstolo São Paulo, que é muito conhecido na doutrina, e até mesmo admirado no mundo, porque foi um dos apóstolos que trabalhou muito e deixou muitos escritos a respeito do seu trabalho.
Os demais apóstolos, mesmo trabalhando bastante, não deixaram tanto escrito, até porque alguns deles tinham dificuldade para escrever. Mas o apóstolo São Paulo, como sabemos, ele era doutor da lei, ele era formado nas faculdades da época. E ele, antes de ouvir falar de Jesus, ele já era um doutor da lei, que tinha dupla cidadania, então ele tinha trânsito livre nos dois sistemas de governo. E ele, a princípio, ele resistiu à doutrina de Jesus. Por que ele resistiu? Porque ele era fiel aos seus princípios. Porque quando ele foi estudar, segundo consta na história, ele foi estudar com um homem muito conhecido chamado Gamaliel, que também era um fariseu doutor da lei. E o Gamaliel, como outras autoridades, faziam parte do Sinédrio, então eles tinham direito de formar discípulos. E de todos aqueles que faziam parte da corte dos judeus, que inclusive julgavam as pessoas, o Gamaliel foi apenas um dos 3 que conseguiram compreender Jesus. Eles não puderam defender Jesus abertamente, mas eles conseguiram compreender. Então, o Gamaliel, o Nicodemos, o José de Arimateia, que também era o doutor da lei, então eles já observavam que Jesus tinha algo diferente. Porque antes de Jesus, já tinha surgido muitas pessoas se dizendo Cristo, se dizendo profeta, e todos tinham sido mortos, eliminados pelas autoridades. Mas o Gamaliel, que formou São Paulo, ele era um homem muito inteligente, muito humilde, muito inteligente, e era uma autoridade. Então ele já vinha observando o trabalho do cristianismo, que era liderado por Jesus, e São Paulo era um dos seus alunos. Só que São Paulo, ele era muito fiel aos seus ensinos. E ele demorou mais para compreender Jesus. Inclusive, ele liderou muitas guarnições para prender pessoas que eram cristãos. Liderou até, conforme consta, quando mataram aquele jovem, que também era um discípulo de Jesus. Ele era o comandante e ele apoiava, porque na visão dele, o cristianismo estava contra a lei de Moisés, e sendo que era uma má interpretação deles. Mas veja que São Paulo, ele foi observando e até mesmo muitas vezes aconselhado por Gamaliel a tomar mais cuidado. Veja o que você vai fazer com essas pessoas. E ele já vinha observando até que Jesus pôde aparecer para ele naquele caminho, e ele veio a grande transformação do apóstolo São Paulo. Irmãos, aí é apenas um fato na vida dele em particular, que poderia não significar muito para nós. Mas o que importa, irmãos, é que depois que ele conseguiu compreender a realidade, que ele estava sendo fiel a um sistema que negava a fé em Jesus por interesses materiais, que era o sistema que governava a igreja da época. Então, ele passou a trabalhar dobrado, muitas vezes mais. E o pouco de conhecimento que ele tinha sobre a doutrina de Jesus, ele juntou com o seu conhecimento da Sagrada Lei do Antigo Testamento, e ele era um bom orador, um bom pregador. Então, um homem sábio, bom pregador, e ele saiu pelo mundo pregando, e aonde ele chegava, ele procurava. Irmãos, é importante que São Paulo, ele não chegava querendo mudar a vida das pessoas da noite para o dia. Ele sempre defendeu a disciplina, a justiça, a lei de Deus, mas ele era muito observador. Ele chegava a cada comunidade, tinha seu sistema religioso, seu sistema de fé, inclusive muito paganismo na época, e ele começava a observar para ver, não reprovava aquelas pessoas,
mas ele queria juntar no conhecimento daquelas pessoas a doutrina que ele tinha, de falar de coisas novas, de uma palavra que nunca ninguém tinha visto falar, que era sobre o Messias. E ele ia formando congregações, por onde ele passava, ele ia formando congregações, e quando ele via que ali já estava com um preparo básico, ele começava a nomear diaconisa, obreiros, diáconos, e daí quando ele formava, ele ia para frente, formando, e por isso que ele é hoje conhecido como o grande apóstolo São Paulo. Por que, irmãos, eu falo isso? É porque a doutrina que salva, que liberta a pessoa da escravidão do pecado, ela se torna muitas vezes um mistério na vida do ser humano. O ser humano, muitas vezes, ele não consegue compreender a realidade mesmo vendo os fatos acontecendo, como Jesus fazia os milagres. Quantas vezes as pessoas, mesmo as pessoas sabendo que Jesus fazia milagre, era o Filho de Deus, eles não conseguiam compreender da forma que Jesus atuava. E muitas vezes até se escandalizavam, porque não sabiam esperar, não sabiam se adaptar, nem todos, outros criam com bastante facilidade. E ele hoje é reconhecido como um grande apóstolo, que fez um trabalho maravilhoso. Mas, irmãos, no nosso tempo nós temos podemos dizer, maior do que São Paulo. Não querendo dizer que São Paulo, como eu já falei aos irmãos, ele fez um trabalho maravilhoso. Mas o que o santo irmão Aldo fez, irmãos, podemos dizer que depois de Jesus, não se houve na terra. E podemos dizer até mesmo antes de Jesus, não se houve na terra. Eu falo assim, irmãos, porque o irmão Aldo, nós sabemos que ele não tinha grandes estudos. Nós sabemos que o irmão Aldo era um homem que foi criado na simplicidade, no trabalho simples, muito trabalhador. O irmão Aldo sempre foi muito trabalhador e muito jovem, começou a trabalhar muito, e com isso ele foi conseguindo até uma certa prosperidade. Mas veja, irmãos, que quando a Santa Avó Rosa o chamou para trabalhar para esta igreja, em princípio, podemos dizer assim que ela tomou muito cuidado para trazer o irmão Aldo, porque poderia, talvez ele não entender, de um momento para outro, a obra que estava se iniciando. Porque quando o irmão Aldo veio para esta igreja, não era a grande igreja apostólica, não tinha coral como temos hoje, não tinha música, não tinha letras que chamam as pessoas. Era bem no princípio da igreja. Então a Santa Avó Rosa, com muito cuidado, foi chamando ele para lhe auxiliar num trabalho, lhe auxiliar em outro trabalho, e o irmão Aldo, muito cuidadoso, foi observando o trabalho que a Santa Avó ia fazendo, e ela foi envolvendo ele no trabalho da igreja. Mas Jesus sabia quem era o santo irmão Aldo, que tinha aquele espírito predestinado, aquele espírito forte, corajoso, aquela pessoa inteligente. Isso era dons natural do santo irmão Aldo. Então, a Santa Avó Rosa foi preparando ele, e ele, irmãos, a obra que ele fez, hoje nós somos testemunha do que o santo irmão Aldo fez para nós. A Santa Avó Rosa só é conhecida por causa do irmão Aldo, porque a Santa Avó Rosa, sua missão era em espírito, e sabemos que ela não revelou a ninguém, ela sabia. As pessoas viam ela diante da igreja, sabiam que ela era presidente da igreja, sabiam que ela era diretora da igreja, as pessoas sabiam que ela falava com Jesus, sabiam que a orientação vinha de Jesus para ela, mas ninguém chamava ela de Santa Avó Rosa, ninguém chamava a Santa Avó de Santa Avó Rosa. Ela deixou tudo isso para o santo irmão Aldo, porque ela já sabia também quem era o santo irmão Aldo. E quando, no momento próprio, então, ela se revelou ao santo irmão Aldo, e foi aí que deu-se início à grande obra de Deus na terra, como nunca houve no passado. Porque, irmãos, tudo isso que está acontecendo na nossa igreja, que aconteceu ao longo desses anos, todos,
Irmãos, não é obra de acaso, não é porque foi as coisas acontecendo e foram dando certo. Deus, irmãos, Ele tem esse poder inexplicável, que esta obra da igreja dos dias de hoje, Ele já começou a anunciar há muitos séculos antes da vinda de Jesus. Os profetas falavam alguma coisa, uma palavra. Jesus chegou a falar o que iria acontecer em nossos tempos sobre a formação do Consolador. As revelações que Ele deu ao apóstolo São João, Ele chegou a mostrar a esta igreja. Jesus lá nos céus, depois que Ele subiu, Ele mostrou para São João que estava na terra a obra desta igreja. Inclusive, irmãos, Jesus falou que o sistema de governo desta igreja, quando ela viesse a existir, isso Ele falou para São João, ela seria governada diretamente por Deus nosso Pai. Inclusive tem uma referência no Apocalipse, depois de vários anúncios que Jesus faz a São João, então ele diz assim que ele viu um número de santos e anjos glorificando a Deus nosso Pai e dizendo das glórias de Deus, que tinha voltado para Deus. Deus iria governar novamente. Então ali ele pôde compreender, irmãos, que esta igreja seria governada por Deus em nossos tempos. Eu sei, irmãos, que é natural o ser humano ter muitas preocupações, e até porque muitas delas já o próprio Senhor Jesus já profetizou, dizendo que quando surgisse esse povo, também surgiria muitas lutas e muito sofrimento. Inclusive Jesus chegou a dizer, irmãos, que a fé de muitas pessoas seria abalada. Isso nós temos visto. Muitas pessoas que seguem, muitas vezes até mesmo no ministério, desenvolvem um trabalho, vai e de repente se esfria e desaparece. Jesus já falou que isso ia acontecer. Irmãos, e a luta seria muito grande, mas Jesus já também deixou bem claro, irmãos, que esta igreja vinha para vencer. Para vencer. Esse povo seria arrebatado aos céus. Ele disse que isso não pertencia a ele, o tempo, mas ele disse, essa palavra um dia vai se cumprir. Este povo vai ser arrebatado aos céus. Mas para isso tem que alcançar um grau elevado de santidade. Então, sabendo disso, irmãos, cada ano que se passa, nós cantamos vitória. Sofremos lutas, sofremos problemas, passamos por dificuldade, muitas vezes em nossa cidade, em nosso país, na empresa que trabalhamos, na nossa família, mas chegamos ao fim do ano, nós temos motivo para comemorar, porque o ano que vem nós vamos continuar lutando, esta igreja chegará ao fim sendo vencedora, é a palavra de Jesus. Então, irmãos, como diz neste boletim, este exemplo, tanto do apóstolo São Paulo, como do santo irmão Aldo, nós devemos seguir, mas não só estes, o da Santa Avó Rosa, esta igreja é da Santa Avó Rosa, esta igreja é de Jesus, é de Maria Santíssima. Irmãos, nós sabemos que tem muitas pessoas se acomodando, pessoas às vezes que fazia esforço para vir para a reunião, às vezes morava longe, às vezes ia a pé, tomava 2, 3 ônibus, e às vezes não tinha dinheiro para pagar o ônibus, vinha a pé, com chuva, e às vezes hoje não vem, tem carro novo e não vem, às vezes mora pertinho da igreja e não vem, ou às vezes passou a pensar assim, mas eu não preciso ir tanto na igreja, porque agora o irmão Aldo está em espírito, agora ele pode vir aqui em casa me abençoar, eu não preciso ir lá na igreja. Irmãos, isso é uma ingratidão para um santo de Deus, isso é uma ingratidão para a Santa Avó Rosa, porque se não precisasse, irmãos, das nossas reuniões, Jesus não tinha formado esta igreja. Jesus tinha formado a Santa Avó Rosa de alguma forma e deixado o mundo tomar conhecimento e anunciado o nome de mais uma santa que já tem milhões que as pessoas conhecem, inclusive com o nome de Rosa, e não faria diferença nenhuma para o mundo. Então Jesus, a obra desta igreja, irmãos, está vinculado com o nome da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo.
E nós temos que defender a obra desta igreja. Primeiro com a nossa obediência, com a nossa presença nas reuniões, irmãos, e não se cansar. E como eu disse, irmãos, se tem exemplo para isso, é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A Santa Avó, irmãos, eu sei que a maioria não conheceu a Santa Avó, eu também não, mas nós conhecemos a sua história. Nós sabemos que ela era bem de idade e doente. Muitas vezes ela passava muito mal durante o dia, que precisava de atendimento. Quando era tarde melhorava, ela ia para a reunião, inclusive contra recomendação dos médicos, que diziam para ela, hoje não saia daqui. Ela dizia, hoje eu vou para a reunião. E que sabemos, nunca faltou a reunião. E o Santo Irmão Aldo, irmãos, nós vimos o Santo Irmão Aldo, enquanto foi possível ele andar, ele foi na reunião, e quando não foi possível, ele foi levado na igreja para dar exemplo. Ele não precisava ir lá. Eu sempre digo, irmãos, o irmão Aldo não precisava ir. Nós sabíamos que ele tinha o seu poder em espírito, ele tinha as pessoas que lhe auxiliavam, que se precisasse assinar um documento, podia ir lá na casa, hoje faz tudo online, mas ele sempre ia, era muito difícil não ver o Santo Irmão Aldo lá na sede. Irmãos, se ele ia, por que nós não temos que vir para a reunião? Irmãos, e nós sabemos que isso acontece, porque quando é data festiva, as nossas frequências dobram. Congregação que frequenta 50, pode arrumar cadeira para 100. Se for dia de festa, dia de comunhão, pode ter certeza que vai dobrar. Se for frequência de 100, pode arrumar banco para 200. E todos apostólicos, não estou falando de visitantes, sempre temos visitantes, apostólicos, mas apostólicos que estão orando e pedindo por irmão Aldo ir lá na sua casa lhe abençoar. Não quer mais vir buscar a bênção na igreja. Pede para Santa Avó Rosa no dia da reunião, eu vou assistir online, a senhora me manda os anjos aqui na minha casa. E às vezes mora uma quadra, 2 da igreja. Então, irmãos, se todos nós pensássemos assim, imagina, se um tem direito, nós temos direito. Se todos nós pensássemos assim, irmãos, fechava a nossa igreja. Fechava. As pessoas iam passar ali e iam dizer, aí era a igreja apostólica. Então, irmãos, nós precisamos participar das reuniões. Precisamos renovar o nosso espírito. Lembrar, se precisar fazer uma transformação de vida, como fez São Paulo. No princípio, ele perseguia os cristãos. Depois foi o que mais anunciou o nome de Jesus. O Santo Irmão Aldo, primeiro, foi um observador do que a Santa Avó estava fazendo. Ele não veio junto com ela para a igreja, só observava o trabalho dela. Quando ela chamou ele passou a entender o valor da obra desta igreja, da santidade desse povo, e passou a ser o grande profeta de Deus, com toda aquela simplicidade, com toda aquela humildade, que nós víamos ele na frente do coro, quando vinha, aqui mesmo em Chapecó, nós vimos o Santo Irmão Aldo. Irmãos, eu lembro de um fato, eu já citei muitas vezes, do privilégio que tivemos nesta congregação, quando o irmão Aldo estava indo para sair para o carro, e nós estávamos ali na frente, ficou só a passagem do irmão Aldo para ele chegar na rua, e ele saiu com os braços abertos, os irmãos lembram? Que ele saiu com os braços abertos para que as pessoas pudessem pegar na sua mão, e disse, eu estou muito bem guardado pelo meu povo, porque ele se sentia feliz no meio do povo. Outra vez ele disse para um pastor, irmãos, para que não ficasse fazendo grupo, apenas grupo dentro da igreja. Ele disse assim, eu não quero que os pastores fiquem fazendo grupinho dentro da igreja. Ele disse, se eu fosse um pastor, eu seria um pastor de todos os apostólicos, porque ele gostava de toda a presença de todas as pessoas. Então, irmãos, vamos defender esta igreja, vamos participar das reuniões, vamos buscar aperfeiçoamento, servir no ministério, e vamos continuar lutando. O ano que vem está chegando, e vamos até o fim, enquanto a Santa Avó Rosa permitir que nós possamos anunciar o seu nome ao mundo. Amém. Eu convido os irmãos para ficarem em pé, para nós passarmos para a oração. Vamos
cantar o hino do nosso inário, reunido em oração, número 176. Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças te damos por esta oportunidade gloriosa que estamos aqui reunidos neste momento tão feliz para receber, ó Deus, a unção do Espírito Santo, a virtude gloriosa da Santa Avó Rosa, o Espírito Consolador, a bênção do Santo Irmão Aldo, a bênção da Virgem Maria Santíssima, do nosso Senhor Jesus. Queremos, ó Pai, te agradecer por esta oportunidade de termos uma igreja santa num mundo tão cruel e mau, onde Jesus pôde formar o Consolador e nos separar do mundo, para que sejamos testemunha desta verdade. Santa Avó Rosa, Virgem Maria, abençoe a nossa reunião, nosso povo, nossos irmãos, os ouvintes da hora milagrosa, aonde estiver uma alma sofrendo, clamando por Deus, pela misericórdia divina, que as nossas orações sejam em favor deles. Senhor Jesus, tenha misericórdia daqueles que sofrem, aqueles que colocaram seus nomes nesta caixinha de oração, que estão passando por dificuldade, problema na família, muitas vezes desempregado. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia, abençoe as famílias apostólicas, abençoe nossos irmãos, abençoe aqueles que assistem a estas reuniões online. Santa Avó Rosa, ajude-os para que eles possam entender a verdade. E se for apostólico, que vive longe das congregações, que os teus anjos possam levar a paz, levar a vida, dar saúde a todos aqueles que nos assistirem. Querido Jesus, nossa eterna gratidão por tudo que nos fez durante este ano, pelas bênçãos que nos deu, pelo preparo de nossa alma. Santa Avó Rosa, nossa eterna gratidão à Senhora, ao Espírito de Deus, ao Santo Irmão Aldo, ao nosso Pai, nosso Deus. Queremos te agradecer, ó Pai, pela presença de santos e anjos em nossas reuniões, em nossa vida, acompanhando todos aqueles que defendem o nome da Santa Avó Rosa, que os anjos os protejam. Santa Avó, agora despede todos nós para voltar para nossa casa, levando esta bênção e esta graça, para que sejamos sempre felizes, e louvado e glorificado seja o Reino dos céus, hoje e para sempre. Amém. Paz do Senhor para todos.